Olá pessoal, nós vamos iniciar agora a reflexão astrológica para essa semana do dia 3 ao dia 9 de setembro de 2017. E nessa semana nós temos alguns eventos interessantes, né? A formação da lua cheia, com o Sol passando pelo signo de Virgem e a lua em Peixes. O Marte também ingressando no signo de Virgem e o Mercúrio volta ao movimento direto e lá no finalzinho da semana ele retorna em Virgem, que é o signo que ele rege, tá? Bom, então vamos entender aqui como que essas influências vão se desenrolando ao longo da semana. Neste domingo, no dia 3 de setembro, nós começamos o dia com a lua em Aquário. Ela forma um aspecto desafiador a Vênus, e a gente já sabe que quando a Lua passa pelo signo de Aquário, há uma tendência emocional que não é tão calorosa, tá? Só que aí o que a gente tem? A oposição da Vênus, né, que está passando pelo signo de Leão, e o signo de Leão tem uma característica de passionalidade, né? E aí o que acontece? O Mercúrio, que também está passando pelo signo de Leão, no movimento retrógrado, vai formar uma conjunção com Marte, ali nos graus finais de Leão. Então, o quadro do domingo, ele é um quadro cheio de disposição para a gente se posicionar sobre as coisas. É difícil você deixar algum assunto passar sem colocar a sua opinião. Seja a sua opinião pessoal ou alguma teoria que você acaba observando, enfim, mas há uma tendência forte a gente querer mostrar a nossa opinião sobre determinados assuntos, né, sobre aquilo que a gente convive ao longo do dia, tá? Então, essa composição, ela puxa a atenção, né, puxa a necessidade de ter uma atenção em não ser arrogante, em não criar uma má impressão, porque, como eu falei para você, ela é cheia de disposição, muito passional, né? A gente vê uma passionalidade muito em alta, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ser barulhento, né? Com aquilo que nós desejamos, sabe? Aquela coisa de ter que todo mundo ouvir o que você tem para falar é uma coisa um pouco exagerada, tá? E aí acaba também acentuando muito essa necessidade de aprovação pelos outros de alguma maneira, né? É algo que fica bastante evidente ao longo do dia. Bom, então o domingo não é um dia muito favorável para tratar de assuntos financeiros, porque com a passionalidade muito em alta, ela acaba desfavorecendo o campo racional. O Mercúrio já está retrógrado, né? Então ela desfavorece o campo racional e aí as decisões que deveriam ser melhores baseadas em termos de finanças, né? Na racionalidade, se prejudicam, né? A gente acaba decidindo muito por aquilo que desejamos, que nos traz uma sensação, eu diria. E então é um dia importante, são coisas importantes para a gente ter cuidado e atenção aí ao longo do domingo. Mas também ele acaba, por esse nível assim de espontaneidade, agitação, acaba sendo bastante favorável para o entretenimento, para a diversão, para festas. Tem muita empolgação no ar, né? E pode até ser um domingo assim barulhento, sabe? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, aquelas reuniões de família muito barulhentas. Então, bem favorável aí ao longo do domingo. Já na segunda-feira, dia 4 de setembro, a Lua continua passando pelo signo de Aquário. Ela vai formar um bom aspecto com Saturno e à noite ela vai formar um aspecto desafiador com Mercúrio e com Marte. Só que o que acontece? Na segunda, o Mercúrio estaciona, se preparando para mudar de estação, né? Volta ao movimento direto. E o Marte estará no último grau do signo de Leão, e o último grau é um grau crítico. Então a gente já tem um quadro de segunda-feira que, apesar de ser assim sério, poderia até favorecer a questão das decisões pelo fato da Lua em bom aspecto com Saturno. Ele não é muito favorável porque o momento estacionário do planeta, na mudança de estação ali de movimento, ele acaba emperrando o processo. Então a gente está falando do Mercúrio. O Mercúrio rege os transportes, rege papéis, burocracias, enfim. E com essa composição é possível que ao longo da segunda-feira haja alguns problemas nesse sentido. Então, problemas de transportes, problemas de atrasos, problemas com perdas de coisas, documentos, enfim. Coisas do cotidiano que podem ter problemas estruturais para se desenrolar ao longo do dia. Então acaba que a segunda-feira não é favorável para nenhum tipo de decisão mais importante. As decisões que mudam o rumo da vida, tal, ou compras importantes também, por esta questão. Na terça-feira, a Lua já ingressou no signo de Peixes e nós teremos o Marte já no signo de Virgem, tá? Ele já ingressa em Virgem na própria terça-feira.
E a gente tem um quadro, então, que acaba puxando muito para o senso de realidade, favorece muito a produtividade no sentido geral, só que a nossa atitude, ela fica minuciosa mesmo, né? A gente tende a olhar as coisas, a realizar as coisas com uma atitude muito apurada, bem bacana, porque ela favorece a excelência, ela favorece os trabalhos que precisam de muita observação, que precisam de paciência, que precisam se desenrolar de uma maneira muito pontual, tá? Então aqui tem uma característica bem legal. Então é interessante porque aqui ainda o Mercúrio está estacionário e ele volta ao movimento direto na quarta-feira. Então realmente o olhar fica muito concentrado, tá? Tudo que precisa de capacidade analítica, de uma observação mais crítica para ser desenvolvido, acaba se tornando favorável ao longo dessa terça-feira, dia 5. E aí na quarta-feira, no dia 6, então o Mercúrio volta ao movimento direto, volta lento, mas aí a gente tem a formação da lua cheia, com a lua passando pelo signo de Peixes e o sol passando pelo signo de Virgem, e temos uma característica agora ao longo dessa semana que já é bem mais centrada, já puxa para a ideia de realização na vida prática, lidar com os assuntos do cotidiano, assuntos da vida material, tá? A nossa atenção, ela recorre aqui no sentido de fazer o melhor possível dentro das normas e regras, tá? Não, tira um pouco o foco do campo emocional e puxa o foco mais para o plano da racionalidade. A gente tem uma lua passando em Peixes, mas que é um signo de muita sensibilidade, mas o sol está passando pelo signo de Virgem. Então esse jogo entre o ideal e o real, né, entre o sonho e a realidade e tal, ele acaba se tornando um questionamento possível aí ao longo da quarta-feira. Por isso é interessante porque você pode ver alguns ideais, até sonhos, desejos e coisas se acentuando, mas ao mesmo tempo você próprio se questionando se isso é palpável, se é sólido, se é realmente isso, enfim. E o seu olhar ele tende a caminhar mais nesse sentido de comprovação das coisas nas vias práticas, né? Ou seja, não dá só para acreditar pura e firmemente em alguma coisa sem saber de onde ela vem, né? As bases materiais, reais das coisas, elas acabam sendo uma necessidade importante aí em torno da atitude dos pensamentos ao longo da quarta-feira. Quinta-feira, dia 7 de setembro, que é feriado da independência do Brasil, nós temos a Lua posicionada no signo de Áries. Não é um dia de formação de grandes aspectos, mas a Lua em Áries já é mais dinâmica, né? Bom, como é um feriado, e aí a gente não tem muita movimentação financeira também, acaba até sendo tranquilo, porque assim, a Lua em Áries para assuntos financeiros, ela não é tão favorável porque acentua muito o impulso, mas para as atividades de dia a dia, às vezes é favorável, dependendo do que você precisa realizar. Se for algo que puxa essa atividade rápida, né, a capacidade de movimentação rápida, de responder rápido ao mundo, né, acaba se tornando algo muito favorecido. Agora, quando a Lua está em Áries, o nosso emocional fica um pouquinho agitado, então tem que tomar um pouquinho de atenção aí também. Sexta-feira, no dia 8 de setembro, nós temos a Lua passando pelo signo de Áries em aspecto harmonioso com a Vênus em Leão, e depois à noite ela vai formar um aspecto desafiador com Júpiter. Mas ao longo do dia ela já entra em um bom aspecto com Saturno. Então a gente tem a Lua bem movimentada aqui ao longo da sexta-feira. Ela forma um aspecto bom com a Vênus, forma um aspecto bom com Saturno, mas com Júpiter não. O Júpiter é o planeta que representa o quê? A fé, a confiança e a própria capacidade de abertura, de expansão, senso de oportunidades. Eu vejo essa configuração da sexta-feira sendo ótima para a gente manter resultados ou estruturar aquilo que a gente já começou, né? Porque o bom aspecto com Saturno, ele favorece mesmo esse trabalho mais formal. Ele acaba não sendo muito favorável para, vamos dizer, empreender, para tentar, para iniciar algumas coisas novas, justamente por esse aspecto desafiador da Lua com Júpiter, que acaba fechando um pouco nossa percepção das oportunidades e às vezes ficando muito dependente
de apoios, de parcerias, de um respaldo externo, né? Como se você precisasse que alguém te colocasse uma certa influência, energia tal para conseguir conduzir os seus próprios objetivos. E também porque, assim, quando a Lua está em aspecto tenso com Júpiter, o nosso otimismo fica um pouco desequilibrado. Então, não é tão favorável, vamos dizer assim, que a gente tende a acreditar demais nas coisas, tal, e o senso de oportunidade fica um pouco distorcido. Aquilo que às vezes nem é uma oportunidade acaba sendo visto como uma, e aí a gente tende a errar um pouquinho no julgamento, né, das coisas, não só das pessoas, mas no julgamento das coisas e das situações, tá? E então a gente tem uma sexta-feira que ela favorece essa manutenção. Até financeiramente, dependendo de quais serão as negociações, não é tão ruim. Se forem negociações pouco importantes, compras, por exemplo, ou para finalizar algum processo de negociação, é até favorável. Só não é muito favorável para inícios de negociações, porque aí o Júpiter já atrapalha um pouco, né? Esse aspecto desafiador com o Júpiter já atrapalha um pouquinho. E aí, no sábado, no dia 9 de setembro, a Lua, que estará em Áries, lá no final de Áries, vai formar uma conjunção com o Urano. E logo em seguida ela entra em Touro. Essa conjunção com Urano, ela é uma oportunidade de assuntos repentinos se desenrolarem. Apesar do Urano ser um planeta geracional, ele ainda traz assim algumas possibilidades das coisas se desenrolarem, às vezes por eventos externos, às vezes nem situações que dependam tanto da pessoa unicamente, mas às vezes algumas normas ou mudanças de datas de eventos, por exemplo, que envolvem os grupos e a situação coletiva, pode favorecer. É um momento onde os imprevistos podem vir e podem ser tanto para o bem, né, como para o mal, ou seja, eles podem tanto te ajudar a chegar onde você quer, atingir os seus objetivos no sábado, como também pode servir aí como um empecilho, tá? Vai depender muito de como você vai encarar isso. E depois a Lua vai entrar em Touro, e aí é bacana quando a Lua entra em Touro, né? Ela fica exaltada, muda muito a característica de Áries para Touro, porque a Lua em Touro é bem centrada ao nosso emocional, fica muito mais voltado a atender os prazeres da vida cotidiana, a gente fica muito mais voltado para a qualidade, a velocidade diminui consideravelmente, então a gente fica bem mais pacato, tá? Favorece muito mais a calma, tal. Então, o sábado ele tende a um dia bem tranquilo, tá? Um dia onde lidar com as coisas do cotidiano é bacana, com as coisas que precisam de trabalho mais pesado também é favorável, tá? E aí o que acontece? Na virada do sábado, ali exatamente ali meia-noite mesmo, né? Virada do sábado para o domingo, o Mercúrio ingressa no signo de Virgem novamente. Aí o Mercúrio em Virgem, no movimento direto, apesar dele ainda estar um pouco lento, ele vai puxar aqui positivamente a característica mais de avaliação mesmo. A mente fica muito prática, mais voltada para a racionalidade, mas também entender as coisas é muito mais descomplicado, tá? Porque quando o Mercúrio estava retrógrado e ainda mais em Leão, como nessa última semana, ele ficava muito sobrecarregado da passionalidade, do desejo de se fazer visto, por exemplo, de ser reconhecido em termos de opinião, de decisão, por exemplo. Então ele estava com uma visão assim um pouquinho turva, né? Ele atrapalhava um pouco a visão clara das coisas. Agora entrando em Virgem, não, fica tudo mais descomplicado, é fácil entender as coisas em termos de sim e não, assim, né? Parece que fica tudo bem separadinho. A nossa capacidade analítica também tende a melhorar bastante, especialmente para quem já tem o Mercúrio posicionado em signos de elemento terra, no signo de Touro, no signo de Virgem e no signo de Capricórnio. Essa visão racional, ela fica bastante acentuada, tá bom? Bom, gente, então é isso. Essa semana com esses eventos que não são assim tão marcantes, mas acabam trazendo uma influência interessante ao longo da semana, tá bom? Eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.